Fala galerinha, hoje eu, professora Laís, venho dar continuidade à aula do professor Gleiqueira. Falaremos então sobre variação de temperatura, calorimetria. Dentro da calorimetria a gente vai ver que abrange alguns assuntos aí e posteriormente falar sobre calor sensível e calor latente. Vamos lá? Vamos começar falando sobre variação de temperatura. Para falar sobre variação de temperatura, primeiro a gente tem que desenhar as escalas termométricas, os termômetros. Eu já desenhei elas aqui, ó, porque eu estou apanhando um pouquinho nessa luz digital. Vocês vão ver já já como eu estou apanhando, mas eu já deixei prontinho aqui as escalas. Temos 3 escalas, as graus Celsius, graus Fahrenheit e a Kelvin. Professora, por que Kelvin não acompanha grau igual às outras escalas, igual aos outros termômetros? Porque Kelvin é uma escala absoluta, então ele não precisa de grau. Aqui, eu também desenhei alguns pontos já conhecidos, como o ponto de fusão da água. Aqui, ó, 0 graus Celsius, 32 graus Fahrenheit e 273. E ponto de ebulição, 100 graus Celsius, 212 e 373. Bom, professora, o que a gente imagina como variação de temperatura? Variação de temperatura é quando a gente pega uma certa temperatura final e a gente faz menos a inicial. Tá, então variação de temperatura é o quanto que a temperatura variou. Mas dá para a gente transformar uma variação de temperatura em uma escala em outra escala? Também dá. Então, a gente faz uma proporção de uma escala termométrica para outra escala termométrica. Então, quanto que vai variar na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Ou da escala Fahrenheit para a escala Celsius ou Kelvin? A gente vai ver. Então, primeiro a gente vai fazer umas continhas básicas aqui. Ó. Quanto que vai variar na escala Celsius? De 100, pega a temperatura final menos a temperatura inicial. 100 menos 0, 100 menos 0, a gente vai ver aqui que dá 100. Nossa, que tamanho de zero, socorro. Mas dá para entender. E aqui, de 212 menos 32. 212 menos 32 dá 180. 373 menos 273 dá 100 também. Olhando aqui, para eu mudar, passar de uma escala para outra escala, a gente precisa de uma conta que é uma formulinha que a gente sempre vai ver ela por aí, para variação de temperatura. Então, eu vou ensinar vocês como chegar nessa formulinha. Primeiro, eu igualei aqui, ó, as variações de temperatura. Delta Tc, variação de temperatura em Celsius. Delta Tf em Fahrenheit e em Kelvin. Então, lembra aquela formulinha que a gente utilizou, final menos inicial, para cada escala de temperatura? Como cada escala de temperatura é única, cada uma tem o seu valor, a gente vai utilizar esses valores que a gente descobriu, isso daqui. Por exemplo, delta Tc tem a sua temperatura, no caso, que é final menos inicial, que é 100 graus Celsius. A gente coloca aqui 100 graus Celsius. E em Fahrenheit, 180. Então, a gente faz dividido por 180. Isso lembrando que é uma proporção. Proporção do Celsius, que é igual a Fahrenheit, que é igual a Kelvin. Então, a gente vai utilizar ele de uma maneira de proporção. E TK, 373 menos 273 dá 100 também, a gente coloca o 100 aqui.
Olha isso, gente, que bonito. Dá para simplificar? Dá, né? Dá para simplificar tudo por 2. Então, a gente cancela tudo aqui e coloca por 2. Simplificando por 2 aqui, 100, dá 5. E 180? Dá 9. E por 100, dá 5 de novo aqui. Então, é essa a nossa fórmula que a gente tem que saber. Dá para você, se você não lembrar da fórmula, faz as escalas termométricas, faz os termômetros. Que você vai chegar na fórmula do mesmo jeito, se você não lembrar dela. Então, a formulinha que a gente tem que saber, ΔTC por 5 igual a ΔTF por 9 igual a ΔTK por 5. Vamos agora fazer alguns dois exercíciozinhos só para fixar o que a gente aprendeu agora sobre variação de temperatura e dar sequência à nossa aula. Aqui, ó, eu trouxe a previsão do tempo de hoje. A cidade São José do Rio Preto, no Brasil, e Toronto, no Canadá. Lembrando que Rio Preto é bem quente e Toronto é bem frio. A temperatura máxima de Rio Preto é 32 graus e a de Toronto é 8 graus. E a temperatura mínima de Rio Preto é 17 graus e Toronto, menos 1 grau Celsius. Como que eu faço a variação de temperatura num dia? A variação de temperatura no dia, a gente pega a diferença entre a temperatura maior, que é a temperatura máxima, e a menor temperatura registrada no dia, em determinado lugar. Então, é isso que a gente faz a variação de temperatura num certo dia. Pega a máxima e faz menos a mínima, uma subtração. Bom, aqui, vamos fazer o cálculo da variação de temperatura no dia em Rio Preto, de hoje. 32 menos 17, 32 menos 17, dá aqui 15 graus. E em Toronto, no Canadá, 8 menos 1 grau. Menos 1, menos com menos, dá mais. Então, mais 8 com mais 1, por causa do resultado dos dois sinais da subtração, mais o menos 1. 8 menos 1 dá uma temperatura aqui de 9 graus. Facinho, né? Esse é o exercício, a gente tem que saber que a previsão do tempo de um dia, a gente pega a temperatura máxima que faz um lugar, menos a mínima dela, isso é a variação de temperatura do dia. Ela pode variar dentro desse dia 15 graus, por exemplo, ou 9 graus. Então, vamos para o próximo exercício. Professora Unesp. Ei, já tenho medo só por causa de quando vem exercício com nome de faculdade. Já morro de medo. E morreu. Mas vamos ver. É facinho. Ó, uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água nas escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Primeiramente, a gente tem que descobrir a variação de temperatura da panela, né? Em Celsius, olha lá. De 80 e 25 graus Celsius, quanto que vai variar? Então, a gente faz aí 80 menos 25, ΔTC, a variação de temperatura dessa panela vai ser de 55 graus. Bom, quando a temperatura varia 1 grau na escala Celsius, ela também varia na escala Kelvin. Por quê? Lembra daquela formulinha? A escala Celsius é ΔTC por 5. E a Kelvin é ΔTK por 5 também. Então, quando o Celsius varia 1 grau, a Kelvin também varia. Entendeu, gente? Então, a gente já vai saber que a variação de temperatura em Kelvin vai ser 55 Kelvin. Então, guarda lá em Kelvin. Mas agora a gente tem que saber em Fahrenheit. Tá aqui a formulinha já. A gente desconsidera a temperatura em Kelvin, porque a gente já descobriu ela.
Então, como o ΔTC aqui a gente já sabe que é 55 graus, substituímos aqui, ó, ΔTC em 55. Então, 55 por 5 dá 11. Deixa eu colocar aqui, 11. 11 é igual a delta TF por 9. Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma multiplicação em cruz, que é delta TF é igual a 11 vezes 9. 11 vezes 9, gente, 99 graus Fahrenheit. Então, essa é a nossa segunda resposta. Então, vai ser a letra B. Dando sequência aí à nossa aula, agora vamos estudar calorimetria. Eu só vou compartilhar minha tela com vocês para ficar melhor de visualizar os conceitos. Aqui, calorimetria. Bom, como a própria palavra diz, calorimetria, calor, é a área da física responsável pelos estudos das trocas de energia térmica em forma de calor que ocorrem entre dois corpos ou mais. Professora, eu esqueci o que é energia térmica. Gente, energia térmica é formada como consequência da energia cinética das moléculas e partículas em um determinado corpo. Então, quanto maior o movimento dessas partículas, maior será a temperatura e, consequentemente, mais intensa será a energia térmica do corpo. Então, quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior a energia cinética, maior a energia térmica liberada, maior o calor. Dentro da calorimetria, temos alguns conceitos muito importantes. Um deles, ó, é a temperatura. O que é temperatura? Temperatura é a grandeza física que está associada de alguma forma ao estado de movimentação ou agitação das moléculas. Quanto mais quente está o corpo, maior é a agitação molecular, e quanto mais frio, menor a agitação das moléculas. Então, em calorimetria, a temperatura ela corresponde a uma grandeza que está associada ao grau de agitação das moléculas. Professora, e o calor? É um conceito importante também, né? Sim, o calor também é um conceito muito importante. O calor, ele está associado à troca de energia entre os corpos, né, no caso. Então, para entender a calorimetria, a gente tem que saber esses dois conceitos básicos, de calor e temperatura. Aqui, ó, calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. E aí, professora, me explica isso daí que eu não entendi muito bem, o que é calor. Vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu tenho uma garrafinha aqui, ó. Essa garrafinha tá com água gelada, então a temperatura dela tá gelada. Eu tô com a minha temperatura do meu corpo, que é normal, como todos os seres humanos, né? Que é a temperatura ali de 36,5, por aí. Eu tô com essa temperatura e a garrafinha tá com uma temperatura assim de... Eu não sei ao certo dizer, mas ela tá com uma temperatura menor, mais baixa que a minha. Bom, se eu pego essa garrafinha, eu troco calor com ela. O que é trocar calor, Laís? Professora, trocar calor é passar energia térmica de um corpo para o outro, uma transferência de energia térmica. E essa transferência de energia térmica, ela ocorre quando e como?
ela ocorre quando você pega, faz contato com esse corpo, e ela ocorre sempre, sempre do corpo mais quente, que sou eu, para o corpo mais frio. Então, estou transferindo do corpo mais quente para um corpo mais frio, uma troca de energia térmica, uma troca de calor. E professora, quando ocorre o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico ocorre quando tem uma transferência de energia térmica e quando os dois corpos chegam a uma mesma temperatura pela troca de calor. Bom, olha, no SI, no Sistema Internacional de Unidades, o calor ele é medido em joule, ou joule. No entanto, a unidade mais utilizada no dia a dia é caloria. A abreviação de caloria, aí, ó, como a gente trata no sistema de unidades, cal. Então, uma caloria, ó, lembrem disso, hein? Porque tem algumas questões que fornecem esse valor, mas muitas vezes não fornecem o valor. Então, preste atenção nisso daqui. Lembrem, uma caloria é 4,186 joule. É mais utilizado 4,18 joule. Nós temos dois tipos de calor. Só que agora eu vou passar a bola aí para a Marcela para ela falar um pouquinho para vocês. Bora lá? Alguns momentos depois. Continuar nossa aula. Agora a gente vai falar de calor sensível e latente. O que eles são? Vamos começar pelo sensível. O calor sensível é conhecido por produzir mudança de temperatura. Calor que ao ser fornecido a um corpo ou cedido, provoca uma variação de temperatura do mesmo. Um exemplo é a panela. Quando a gente coloca ela para esquentar uma água ou uma comida, ela não muda de estado, mas só de temperatura para poder aquecer a nossa comida. E o nosso calor sensível é composto pela capacidade térmica e pelo calor específico. A capacidade térmica representa o calor que um corpo deve receber ou ceder para ter a sua temperatura modificada. O calor específico representa a quantidade de calor que provoca uma variação de temperatura. Lá nos nossos exercícios, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui para poder representar e calcular o nosso calor sensível. E o que diz a nossa formulazinha? Que a nossa capacidade térmica, então o nosso calor recebido, vai ser igual a corpo que a gente estiver trabalhando, o ferro, o alumínio, a água, o calor específico, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Que é o calor sensível. E a variação de temperatura, o nosso ΔT. E sabe qual é o nome dessa formulazinha que a gente dá para a gente poder lembrar? Que macete! Tem alguns livros que o nosso variação de temperatura é chamado de ΔT. Não sei se vocês lembram, mas ΔT. Então, que macete, que ajudar a fazer lá os exercíciozinhos. E aí, quais são as unidades de medidas que a gente usa para poder usar essa fórmula? Caloria ou quilojoule para o calor recebido, a nossa capacidade térmica. Massa do corpo é em quilograma ou grama. O nosso calor específico, caloria grama grau Celsius ou joule por quilograma grau Celsius. E a nossa de temperatura em graus Celsius. Uma coisa que é importante lembrar,
que os elementos têm o seu próprio calor específico, o nosso Czinho. Mas tem exercício que pede para a gente calcular o calor recebido, a massa, ou o calor específico, ou até mesmo o valor da variação de temperatura. Mas, normalmente, ele pede a capacidade térmica, né, que é o nosso Qzão. Então, ele dá pra gente os calores específicos para a gente poder calcular. E aqui estão alguns. A substância metal, a gente tem o alumínio, o ferro, o cobre, o chumbo e o mercúrio. Aqui, no alumínio, a gente tem para caloria grama grau Celsius e para joule quilograma grau Celsius. 0,22, 9,2 vezes 10 ao quadrado. O valor específico que a gente tem é da água, que é de 1. E para joule é 4,2 vezes 10 ao cubo, tá bem? Então, aqui, ó, nos líquidos temos a água, o etanol, a gasolina. Aqui estão alguns valorizinhos para vocês poderem saber. Agora, vamos para um exercíciozinho? Aqui a gente tem um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius, receba de um aquecedor uma quantidade de calor sensível. Esse aquecedor pode ser fogo, pode ser fogão, pode ser forno, né? Qualquer coisa aí. Uma coisa que possa aquecer. Uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. Quanta caloria, né, gente? Já pensou? Atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius ao final do processo de aquecimento. Determine o calor específico desse corpo. O que a gente tem que usar, então? Que macete! Então, a gente tem a nossa formulazinha, o que macete. E aí, a gente vai identificar o que a gente tem no exercício. 500 gramas é o quê? A nossa massa. Então, M igual a 500 gramas. O nosso ΔT, a gente tem que lembrar, galerinha, que ΔT é o final menos inicial, certo? Então, a gente tem 30 graus Celsius menos 25 graus Celsius. O final menos o inicial. A variação de temperatura é o ΔT. E a gente tem Q, que é igual a 5.000 calorias. Tá pedindo o calor específico, que é o nosso Czinho. Então, vamos calcular? A gente tem 5.000 igual a 500 vezes C vezes 5. 500 vai ser igual a 2.500 C, certo? Passando esse daqui para esse, para poder isolar o C, então, isolando o C, a gente tem 5.000 sobre 2.500, e isso aqui vai dar 2. Mas 2 o quê? Vocês vão me perguntar. Caloria por grama Celsius. Olha só, nossa alternativa D. Ai, gente, até esqueci de falar as duas alternativas, mas vocês viram, né? E agora a gente vai falar do quê? Calor latente, que produz mudança de estado. Quantidade de calor necessária para alterar o estágio físico de um corpo. A mudança do estado físico corresponde a uma alteração no estado do corpo, fazendo com que um sólido, por exemplo, o gelo, se torne líquido, como a água. E, normalmente, para a gente fazer todo o cálculo do calor latente, a gente tem o que?
mela. E o que é cada coisa? O Q é o nosso calor recebido, o M é a massa do corpo e o L é o nosso calor latente. O Q é medido em ou joule, a nossa massa em gramas ou quilogramas e o nosso calor latente em caloria por grama ou joule por quilo. Ah, uma observação. O calor latente também tem seu valor específico dependendo do exercício. Só que, como a gente está falando de mudança de estado, a gente tem que analisar a substância que a gente vai ter e o estado físico que está acontecendo. Se é sólido, se é líquido, se é fusão, vaporização, liquefação ou condensação. Qual que é o tipo de mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e essas coisinhas. Existe uma tabelinha também que normalmente é dado no exercício quando ele quer a nossa quantidade de calor, tá bem? Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, vocês vão entender muito melhor sobre o calor latente. A gente fica por aqui. Até mais!